Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? A análise ao Xiaomi Redmi Go. Bom, a Xiaomi criou aqui um smartphone com uma ideia de vocês têm aqui um smartphone barato para uma utilização muito básica e imaginem que vocês precisam de um segundo smartphone para uma emergência ou querem oferecer este smartphone, por exemplo, a alguém com mais idade que utiliza muito pouco, só para o Facebook, abrir o seu mail e fazer umas chamadas e enviar mensagens. Este é o smartphone perfeito. Não temos aqui um smartphone com uma qualidade de fotografia muito alta, temos aqui um smartphone que vos dará para tirar uma fotografia e fazer um vídeo muito básico e a ideia foi essa que a Xiaomi criou. Um smartphone a custar na média dos 65 euros e também não se poderia esperar aqui grandes performances com a utilização do mesmo. Bom, mas vamos começar então pelos materiais utilizados aqui neste Xiaomi Redmi Go. Temos então um smartphone todo construído em plástico, com um acabamento, uma qualidade, um plástico de boa qualidade, não há aqui ruídos, não note uma qualidade má, é uma qualidade bastante aceitável para o preço. Depois no smartphone ativa até mesmo aqui os botões muito bem acabados e realmente um smartphone com uma qualidade muito aceitável, dentro do preço, claro, temos um smartphone muito bem acabado. O design, já sabem, isto é um Redmi 5A, tanto é que a capa do Redmi 5A coube aqui, apenas só os furos aqui da coluna de som e não temos aqui nada de especial a nível de design. É um design, claro, ainda retro, porque isto 16:9 já praticamente está a desaparecer, já não se vê smartphones 16:9, já entramos na era do 19:9 e depois, dependendo de cada smartphone, hoje em dia temos um notch de várias formas e aqui ainda temos estes bezels bastante grandes em cima e em baixo. Depois, neste smartphone, a nível de especificações, temos então um display de 5 polegadas, este display que é HD e chega perfeitamente para um ecrã tão pequeno de 5 polegadas, acho que é o suficiente, um ecrã IPS com bons ângulos de visão, um touch também perfeito. A nível de processador, temos aqui o Snapdragon 425 quadra-core a 1.4 GHz, um processador de gama baixa, temos 1 GB de RAM, e vocês dirão, 1 GB de RAM muito pouco mesmo. Depois temos 8 GB de memória interna ou 16 GB, dependendo da versão que vocês queiram utilizar, com uma entrada microSD até 128 GB. Nele temos também um Dual SIM mais microSD, o que se difere da maioria dos smartphones que normalmente são portas híbridas. Temos uma câmera traseira de 1008 megapixels com abertura f2.0, com vídeo 1080 a 30 frames. Na frontal temos uma câmera de 5 megapixels f2.2, uma entrada 3,5 para fones na parte superior, aqui com o microfone para cancelamento de ruído, e depois na parte inferior temos aqui a coluna de som, aqui o micro USB e o microfone, além de também uma bateria de 3000 mAh, o Android 8.1 Oreo. Bom, estas são basicamente aqui as especificações deste smartphone, gama baixa da Xiaomi. Mas vamos abordar então o display, como vos tinha falado há pouco. Um display, acho que o touch funciona muito bem, não é tão bom como os novos, nota-se essa diferença para os novos smartphones, mas também aqui o processador pode dar essa ideia de, o processador, como é um processador fraco, um processador de gama baixa, dar essa sensação que o touch não funciona bem. Não, o touch funciona perfeitamente, dá para a utilização do dia a dia. Não notei falhas, não é nada que irrite, não há aqui avarias, é apenas aquela sensação que este processador deixa a desejar e depois automaticamente a gente pensa que o display não funciona bem. E aqui a nível de sistema operativo, temos então o Android 8.1 ao estilo Android One. Aqui é o Android One, Go, um Android próprio para este smartphone, em que o smartphone tem uma utilização muito básica e temos aquelas aplicações todas Lite, o Facebook Lite, o Messenger Lite, até o próprio Android, o YouTube Go para estes smartphones com um desempenho muito inferior, com um processador antigo e também pouca memória RAM, e aqui vai funcionar perfeitamente, vocês vão ficar espantados aqui com uma boa otimização e temos um smartphone para o dia a dia, para umas fotos, para estas redes sociais, este muito básico. Claro que se vocês começarem a instalar um Instagram, o WhatsApp e essas coisas todas, ele vai se tornando cada vez mais lento, a memória é muito pouca e o processador também não é muito bom e vocês vão notar isso. A nível de software, a dizer-vos que chega perfeitamente, é um software que tem poucas otimizações,
não vejo aqui grandes opções de personalização do sistema. Não temos os 3 dedos para tirar um print, não poderemos fazer a divisão do display, não temos aqui o multitasking, é muito limitado realmente o smartphone a nível de funções aqui do Android Go. É um Android muito básico, em que vocês, se quiserem fazer mais alguma coisa, vão ter que instalar aplicações, mas depois é aqui aquela ideia de vocês instalam mais algumas aplicações e automaticamente o smartphone vai se tornando cada vez mais lento. Aqui é sem dúvida um smartphone com um software para uma utilização muito, mas muito básica. Depois passando ao som, e aqui falando-vos do som relativamente ao som deste smartphone, temos então um smartphone com uma coluna de som na parte inferior, o som é bastante alto, e vou-vos deixar mais à frente para vocês terem uma ideia, e o escutador também com o som perfeito, aqui nada a assinalar, smartphone mesmo em alta voz, ouvi muito bem, mesmo no carro, a conduzir em alta voz, muito bom mesmo. Quanto às câmaras deste Redmi Go, temos então uma câmara de 8 megapixels na parte traseira e claro, aquela ideia de por 65 euros o que é que poderá ter. Não teremos aqui umas câmaras de topo, nem pouco mais ou menos, teremos umas câmaras para o dia a dia, para uma fotografia muito básica, depois é aquela ideia de tiram uma foto e quando clicam para ver vai demorar um pouco mais tempo em relação aos smartphones novos, estes últimos da última geração vão notar essa diferença. As fotos são aceitáveis, não poderemos encontrar aqui um smartphone de topo de gama. Depois temos aqui a ROM ou esta aplicação nativa com várias opções de personalização é que vocês podem dar à fotografia e também o vídeo 1080 a 30 frames. Claro, não se poderia esperar aqui nada de mais neste smartphone da Xiaomi. Quanto então à captação de GPS e Wi-Fi, aqui a captação do Wi-Fi um pouco mais baixa em relação a outros smartphones e depois também o GPS que eu notei que tem há algum lag. Ele demora algum tempo a acertar nos percursos e aqui também se vocês quiserem utilizá-lo para GPS também não o aconselho, não será um smartphone muito aconselhado nessa utilização. Quanto depois ao desempenho dos jogos e ao seu processador, temos então o Snapdragon 425 de 28 nanómetros, um processador muito antigo, já com bastante tempo, talvez mais de 3 anos e aqui sem dúvida deixa a desejar um pouco. Dá para jogar e tanto é que joga-se aqui o Subway Surfers, mas se vocês quiserem um smartphone para jogos, este não é o aconselhado. Este é um smartphone para aqueles jogos muito básicos e também não podem instalar muitos porque a memória é muito pequena e depois, entretanto, o smartphone vai se tornar bastante lento, lembrem-se disso. Este não é, sem dúvida, um smartphone para jogos. Uma utilização, reparem que o processador anda por ali nos 30 mil pontos no AnTuTu e não é, sem dúvida, o smartphone aconselhado para um desempenho alto ou jogos como por exemplo o PUBG. Quanto à autonomia deste smartphone, temos então aqui 3000 mAh, um smartphone que rondou mais ou menos as 5 horas e 45 de display, um smartphone que precisará para 2 dias de utilização ou para um dia mais intensivo, sem dúvida uma bateria, a bateria até é boa, de 3000 mAh para este ecrã de 5 polegadas, mas depois o processador de 28 nanómetros consome bastante. Reparem que estamos já com processadores de 7 nanómetros e vejam só a diferença de como o tempo passou e como houve aqui alteração a nível de nanómetros e o que torna o smartphone, este por exemplo, a consumir muito mais bateria, aqui 3000 mAh, que hoje em dia os smartphones estão a trazer 3000 mAh, por exemplo agora o Mi 9 SE, este com 3000 mAh consegue fazer mais ou menos as 5 horas e 45 com um display mais pequeno. Bom, meus amigos, e vou-vos deixar por fim com as minhas conclusões sobre este smartphone, os pontos menos positivos e mais positivos. Temos então aqui pouca memória interna, acho que o mínimo seria 16 GB de memória interna, o micro USB, já poderia trazer o USB tipo C e não poder dividir o display. Achei estranho, no Android 8.1 já poderia trazer essa função, a Xiaomi aqui, apesar de ser o Android Go, poderia trazer essa função, mas claro, 1 GB de RAM eles cortaram essa opção, dividir o display. Depois, neste smartphone, a nível de pontos positivos, temos o rádio FM, e poucos smartphones de topo de gama também têm rádio FM, temos aqui a entrada 3,5 para os fones,
E temos, sem dúvida, aqui vários outros pontos que eu tenho a frisar. É um smartphone muito leve, cerca de 137 gramas. Temos um smartphone ainda com o Dual SIM mais micro SD, que praticamente os smartphones são quase todos híbridos. E aqui ainda temos essa opção de utilizar 2 cartões. E, em conclusão, sem dúvida, um smartphone barato. É o ponto mais forte deste smartphone, é ser muito barato e dar a opção da pessoa ter um Android ou ter um segundo smartphone em casa para uma emergência. Bom, meus amigos, se vocês tiverem alguma dúvida sobre este Redmi Go, já sabem, deixem aqui nos comentários. Também, se quiserem adquirir o mesmo, eu deixo os links na descrição e algum ponto de desconto que esteja disponível. Não se esqueçam também de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.